Vamos ver agora a utilização dos diodos para gerar uma tensão contínua a partir da tensão da rede, uma tensão alternada de 120 volts no caso do continente americano ou de 220 volts na Europa. O circuito para esse segue o princípio apresentado na figura. Eu começo por ter um transformador que vai reduzir a tensão de 120 ou 220 para uma tensão mais baixa, de alguns volts, ao qual se segue um retificador baseado em diodos. Esse retificador vai transformar uma tensão alterna, como esta que aqui está, que tem tensões com valor positivo e negativo, numa tensão retificada que apenas tem valores positivos. Esta tensão apresenta ainda variações fortes, vai de 0 até o máximo, sendo aplicado um filtro para passar a ter variações mais reduzidas. Esta tensão apresenta ainda alguma variação que depois de passar por um regulador de tensão é então uma tensão estável. E estes são os blocos principais de uma fonte de alimentação linear: o transformador, um retificador, um filtro e um regulador de tensão. O circuito mais simples de retificação é o chamado retificador de meia onda, em que temos aqui o secundário do transformador, ao qual é ligado um diodo em série com a carga. Nesta situação, eu vou ter aos terminais do secundário do transformador uma tensão alterna e a tensão é esta na carga, vai ter o aspecto que está aqui em baixo. Quando esta tensão é positiva, há circulação de corrente no diodo e ela apresenta esta forma. Quando a tensão VI é negativa, nestas arcadas negativas, não há condução, o diodo bloqueia a condução de corrente e a tensão nesta carga é zero. E este é o chamado retificador de meia onda, porque de uma onda inteira aproveita metade dessa onda, neste caso a arcada positiva. Neste circuito, nós vamos utilizar um chamado transformador com ponto médio. Neste caso, o transformador comporta-se como se tivesse dois enrolamentos à saída. O ponto médio é ligado à massa e vou ter nos outros dois terminais tensões sinusoidais de sinal contrário. E o que se passa é que eu vou ter aqui, no fundo, dois retificadores de meia onda. Quando a tensão é positiva, a corrente circula pelo diodo na parte superior, gerando assim uma tensão com o aspecto que está aqui, e quando a tensão é negativa, eu vou ter este terminal de baixo positivo em relação à massa. E, nesse caso, há circulação de corrente pelo diodo de baixo. E com isso, eu consigo gerar uma tensão na carga RL, em que uma das arcadas, alternadamente, a arcada resulta da tensão positiva e, por outro lado, da tensão negativa. Portanto, e vou ter aqui uma sequência de arcadas que aproveitam tanto a parte positiva como a parte negativa da tensão de entrada. E este aqui é o chamado retificador de onda completa com ponto médio. Uma outra alternativa é o retificador em ponte, que é aqui apresentado. Vamos ver como é que este retificador funciona. Quando a tensão está orientada como indicado com a seta vermelha, ou seja, com o terminal de cima mais positivo que o terminal de baixo, a corrente vai
tentar circular neste sentido, chegando àquele nó. Não pode circular por D4, vai circular por D1. Aqui não pode circular por D3, vai circular pela resistência e continuar por D2 e fechar o circuito. Quando a tensão no transformador se inverte, a corrente vai circular no sentido marcado azul, não pode circular por D2, vai circular por D3, não pode circular por D1, vai circular pela resistência, vai continuar pelo diodo D4 e vai fechar o circuito. Juntando agora as duas situações, nós podemos ver que na maior parte dos troços a corrente ou circula em ambos os sentidos ou apenas circula metade do tempo num dos sentidos, mas que essa é a característica mais importante. Na carga, a condução é feita sempre no mesmo sentido, ou seja na arcada positiva, seja na arcada negativa, a condução na carga é feita no mesmo sentido e conseguimos assim o efeito de retificação. Apresentando agora as formas de tensão no circuito, nós temos à saída do transformador uma tensão Vs, que está aqui representada a preto, e a tensão na carga vai ser idêntica à tensão Vs, sabendo-se que o seu valor máximo vai ser igual ao valor máximo de Vs menos 2 vezes a tensão de condução no diodo. Isto porque podemos verificar que em qualquer das situações há sempre 2 diodos a conduzir no caminho da corrente. E, portanto, a tensão Vs vai corresponder à soma da tensão neste diodo mais a tensão V alto mais o outro diodo. Portanto, a diferença entre a tensão V alto e a tensão à saída do transformador é de 2 vezes a tensão de condução no diodo. Portanto, com estes circuitos obtemos a retificação do sinal, ou seja, um sinal alterno com arcadas positivas e negativas é transformado num sinal que apenas tem arcadas positivas. O passo seguinte consiste em filtrar essa tensão e de um sinal que tem arcadas positivas obter uma tensão que é relativamente estável e em que se mantém a um nível mais ou menos constante. Olhando aqui para o exemplo de um retificador de meia onda, esse efeito é obtido colocando um condensador em paralelo com a carga. O que é que vai acontecer? Quando a tensão de entrada sobe, ela vai carregar o condensador e quando a tensão de entrada começa a descer, ou seja, quando a tensão começa a descer aqui, a tensão deste lado é mantida pelo condensador e o diodo corta. A partir do momento em que o diodo corta, passa a ser a carga acumulada no condensador que vai gerar a corrente que vai alimentar RL. E, em resultado dessa corrente, o condensador vai começar a descarregar. Quando a tensão de saída do transformador voltar a atingir o valor que está VC, o diodo vai começar a conduzir novamente e então aí há a carga do condensador até ao pico e a partir daí o diodo corta e o condensador descarrega. E a partir de uma tensão que tem estas arcadas apenas, nós vamos obter uma tensão que é mais ou menos constante, com ciclos de carga do condensador e depois descarga do condensador. As correntes envolvidas no circuito estão representadas aqui em baixo. Nós podemos ver que o diodo só conduz em intervalos de tempo muito curtos e que
a carga fornecida pelo condensador à resistência tem que ser compensada pela carga que o diodo, a carga referente à corrente que atravessa o diodo. Ou seja, durante um curto intervalo de tempo, o diodo vai carregar o condensador, que depois vai manter a corrente no instante em que o diodo está cortado. Isto significa que o integral de IDT, que é esta linha a vermelho, tem que ser igual ao integral da corrente na carga ao longo deste tempo todo. Uma das consequências que resulta desta observação é que quanto mais curto for o pico em que a carga do condensador ocorre, maior tem que ser o pico de corrente nessa altura. E o que significa também que quanto menor for a variação desta tensão aqui, se esta tensão reduzir muito, o intervalo de condução do diodo vai ser muito baixo e o valor máximo da corrente solicitado vai ser mais elevado. Analisando este circuito, um dos parâmetros que estamos interessados é controlar esta variação na corrente na tensão após o filtro. Esta é a chamada tensão de Ripple ou ondulação residual. E para calculá-la, vamos considerar algumas aproximações. Portanto, ela corresponde à descarga do condensador. Vamos considerar que essa descarga ocorre no intervalo ΔT, que é aproximadamente igual ao período deste sinal. Portanto, nós podemos ver que ele é ligeiramente mais curto, porque o período de carga do condensador não conta para ΔT, mas vamos, para simplificar as contas, considerar ΔT aproximadamente igual a T. Para além disso, para calcular a corrente de descarga do condensador, vamos considerar que ela é aproximadamente igual ao valor máximo da tensão, a dividir pela resistência de carga. Na verdade, vai ser ligeiramente mais pequeno, porque a tensão vai diminuindo ao longo do tempo e, portanto, a corrente vai diminuindo também. Ela será igual a este valor apenas no instante em que a tensão de entrada tem o seu pico. Nos restantes instantes ela é menor, mas vamos considerar, para efeito de simplificação das contas, que ela é constante e igual a este máximo. Se verificarmos, aquilo que nós estamos é a calcular estes dois parâmetros por excesso. Este I é um valor aproximado que é superior ao valor real e, da mesma maneira, este ΔT é um valor aproximado que é superior ao valor real. Sabemos também da relação entre a carga acumulada num condensador e a tensão aos terminais, que o Q é igual, a carga é igual à capacidade vezes a tensão, o que significa também que variações de carga são iguais a variações de tensão. Portanto, nós queremos determinar uma variação de tensão, que é esta variação de tensão aqui, e queremos agora saber quanto é que vale o ΔQ. A variação de carga é igual à corrente vezes o intervalo de tempo, e esses dois valores nós já vimos aqui assim. O I é igual à tensão máxima dividida pela resistência de carga e o ΔT é igual ao período, ou seja, igual ao inverso da frequência, o que nos dá o ΔQ igual a tensão máxima sobre a frequência vezes RL. Finalmente, e utilizando a expressão em cima, o ΔV, que é igual à tensão de Ripple, é a variação de carga a dividir pela capacidade. E então temos aqui a relação entre a tensão de Ripple e as condições de funcionamento do circuito, que depende da tensão máxima à saída do transformador, da frequência, da resistência de carga e do
condensador. Nestas situações, ou a partir deste modelo, vamos então aplicá-lo ao exercício seguinte. Considerar este circuito aqui de retificação e identificar aquilo que acabamos de ver. Esta tensão VI tem uma tensão de pico de 8 volts. A frequência da rede é 50 Hz e a resistência é de 820 ohms. E pretende-se então determinar o valor do condensador necessário para que o ripple nesta tensão seja inferior a 250 millivolts. Podem então agora tentar resolver o problema. O resultado está aqui. A capacidade tem que ser superior ou igual a 780 microfarads.